Quando nós oramos, alguém veio perguntar para mim essa semana, e eu respondi: quando oramos, temos que aprender a falar com as três pessoas. São três pessoas em Deus. Pessoas requerem relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é com o Pai, é com Jesus, é com o Espírito Santo. E podemos falar com uma por uma das pessoas, conhecendo e sabendo cada uma delas. Falar com o Papai, falar com Jesus, que é nosso irmão, e falar com o Espírito Santo, que habita dentro de nós e quer nos encher cada dia. Aleluia. Aleluia. É sobre isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos dentro desse tema bíblico colocado por Jesus aí, né, em João capítulo 14, o tema que a gente chama de pneumatologia, a doutrina bíblica do Espírito Santo de Deus. Amém? Antes de lermos, eu quero apresentar para vocês o Wilson, que daqui, viu? Levanta a mão aqui, Wilson. O Wilson é meu aluno lá no seminário, e do lado dele é a filha, sua filha, Gabriela. Gabriela, Gabriele. Seja bem-vinda, viu, Gabriela? É a única ou tem mais? Tem mais três? Oi? O Pedro é seu filho, olha, já tem um filho daquele tamanho. Ó. Glória a Deus. Então, tem uma família numerosa, né, Wilson? Seja bem-vindo, viu, Wilson e Gabriela, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Wilson também nos acompanha por aí, viu? Nossas postagens, nossas gravações aí, viu? As nossas pregações aí. É um homem de Deus. Aleluia. Então, Jesus, nós chegamos nesse texto aqui em João capítulo 14, né? Na nossa meditação no Evangelho, nesse precioso Evangelho segundo João. Nós chegamos aqui no João capítulo 14, versículos 16 e 17, onde Jesus prometera: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Leiam vocês. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Muito bem. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Nós já refletimos algumas coisas sobre cada um desses dois versículos, né? E estamos vendo como Jesus começou, então, cumprir essa promessa no nascimento da igreja, em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós já trabalhamos também esse texto, na sua maioria, mas nós chegamos na quarta-feira passada. Não, pode deixar lá ainda. Nessa frase que nós colocamos de vermelho, que é o início do versículo 4, repita só essa frase: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu grifei ali a palavra cheios. O que é ser cheios do Espírito Santo? Nós vimos quarta-feira o primeiro significado, somente essa frase: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Repita mais uma vez. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quarta-feira nós meditamos acerca do
primeiro significado. Não, ser cheios do Espírito Santo não tem apenas um único significado. O primeiro significado de ser cheios do Espírito Santo é ser batizados com o Espírito Santo. Por isso nós vimos quarta-feira o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a nossa iniciação na obra da salvação, ou seja, é a nossa conversão. O batismo significa banho e também significa começo, quando uma inauguração, quando algo está começando, é o batismo. O batismo no Espírito Santo, vimos quarta-feira aqui, analisando um por um desses textos, que o batismo com o Espírito Santo é esta primeira plenitude, que é a conversão. Nós estávamos em pecado e de repente fomos batizados pelo Senhor, quando Ele nos encontrou, quando Ele nos converteu, nos tirou da sarjeta do pecado, recebemos aí a primeira plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa conversão. Este é o primeiro significado. O batismo com o Espírito Santo é a conversão. Conversão e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Amém? Tem alguns mitos aí criados, especialmente depois do avivamento pentecostal, que ensina diferente disso. Mas de acordo com a palavra, o batismo com o Espírito Santo é a conversão. Quem quiser saber mais sobre isso, é só acessar a nossa gravação aqui, nossa filmagem aqui de quarta-feira, que você vai ver. Esse é o primeiro significado. Hoje nós vamos ver o segundo significado. Segundo significado de ser cheios do Espírito Santo. Segundo significado. Repita aquela frase que coloquei de vermelho ali. Não saiu a letra grega hoje, hein? Tá vendo? Ali era para ser uma letra grega, não saiu hoje. Nós confiamos que tinha, né? E não tinha, tá vendo no computador. Todos devem sempre encherem-se com o Espírito Santo. Leiam. Todos devem sempre encherem-se com o Espírito Santo. O segundo significado é o que eu chamei ali de próximas plenitudes. A primeira plenitude do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos sem estar esperando. Nós não estávamos esperando quando de repente chegou o dia da nossa conversão e Jesus nos converteu. Aquela foi a primeira plenitude, quando fomos batizados com o Espírito Santo. Quando Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco, ele esperava que ia acontecer com ele o que aconteceu? Não. Assim é a nossa conversão, assim é a primeira plenitude, assim é o batismo com o Espírito Santo. Nós não esperávamos que isso, não estávamos esperando por isso, estávamos vivendo a nossa vida enxafurdados na lama do pecado, no lamaçal do pecado, e de repente o Espírito de Deus encheu nossas vidas, tocou-nos com a graça, convenceu-nos do pecado e operou em nós a genuína conversão. Isso é a conversão. A conversão é o primeiro nível da salvação. Logo imediatamente após a conversão, nós somos inseridos no processo vitalício da santificação, que é o segundo nível da salvação. A santificação representam as próximas plenitudes. Por isso ali, próximas plenitudes são resumidas na santificação. A primeira plenitude nós recebemos como um ato totalmente de Deus. Era Deus nos buscando. A conversão não é o homem buscando Deus. A conversão é Deus buscando o homem. Foi Deus que buscou Saulo lá no caminho. Não era Saulo que estava buscando Deus.
Deus é quem nos busca na conversão. E ali Deus nos batizou com o seu Espírito Santo. As próximas plenitudes, aí sim nós temos que buscar. Na conversão, Deus nos buscou. Na santificação, nós temos que buscar. Na conversão, nós não estávamos esperando e tomamos aquele banho, fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. E agora, uma vez batizados com o Espírito Santo de Deus, uma vez convertidos, uma vez cheios do Espírito Santo de Deus, é nós que temos que agora continuar buscando essa plenitude. É uma pena que não saiu ali do lado de Efésios 5,18 ali. A palavra grega que estava escrita ali era pleroma, tá? A palavra pleroma, que eu tinha escrito em grego e hoje não saiu aqui do nosso computador. A palavra pleroma é a palavra grega que significa plenitude. E essa palavra tem um grande significado aí na obra do Espírito Santo da nossa vida. Uma vez cheios do Espírito Santo, atenção, uma vez cheios do Espírito Santo, não permanecemos cheios do Espírito Santo. Tá? Aprenda isso. Uma vez cheios do Espírito Santo, não permanecemos cheios do Espírito Santo. Porque senão, a primeira plenitude teria bastado, seria definitiva e ficaríamos para sempre cheios do Espírito Santo. Não é verdade. Uma vez cheios do Espírito Santo, nós sempre temos a tendência de ir de novo nos esvaziando do Espírito Santo. O mundo trabalha no sentido de nos esvaziar do Espírito Santo. Os pecados que ainda existem na nossa alma e que precisam de santificação, trabalham. A nossa própria alma é uma traidora, tá? A nossa própria alma é um Judas Iscariotes dentro de nós. Cuidado com a sua própria alma, porque a sua própria alma trabalha no sentido de te esvaziar do Espírito Santo. Porque é da sua alma que vem preguiça de orar, é da sua alma que vem preguiça de ler a Bíblia, de meditar na palavra, é da sua alma que vem preguiça de congregar, é da sua alma que vem, tá? É da sua alma que vem todas as barreiras que te impedem de chegar às fontes para se encher sempre do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é algo que exige de nós uma manutenção diária. Quem pensa que foi cheio do Espírito Santo um dia e que isso foi para sempre, está enganado. Eu já vi muita gente cair por isso, porque pensou que aquilo foi o suficiente. Não, aquilo foi o começo. Por isso que batismo significa começo, não um fim. Batismo não é um diploma, batismo é um início. O batismo não é o diploma, o batismo é uma matrícula. Uma vez você matriculado, já tem todo o conhecimento daquele curso? Não, você vai ter que correr atrás desse conhecimento o tempo todo do curso, e só depois que você acabar todo o curso é que você vai receber o diploma. O batismo com o Espírito Santo não é um diploma, é uma matrícula. É um início, é um começo. Você ficou cheio do Espírito Santo aquela vez, de graça, você não estava buscando isso. Deus é quem estava te buscando e Ele te achou, Ele te encontrou, Ele te resgatou. Como Paulo disse em Colossenses 1,13, Ele te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, onde você tem a redenção, a remissão dos pecados. Mas isso foi o começo. Agora é necessária a continuidade. Essa continuidade é chamada de perseverança. Jesus condicionou a salvação à perseverança. Mateus 24,13, Jesus disse: aquele que perseverar até
o fim. Esse será salvo. Essa perseverança na santificação, na nossa santificação, santificação também que foi definida pelo apóstolo Paulo como o desenvolvimento da salvação. No batismo com o Espírito Santo, na conversão, nós recebemos a salvação. Mas essa salvação tem que ser desenvolvida. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Paulo disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O próprio Paulo deu exemplo em 1 Coríntios capítulo 9, ele deu exemplo dizendo: eu mesmo esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, porque eu tenho medo de, depois de eu ter pregado a outros, eu vir a ser desqualificado. No cristianismo, na vida cristã genuína em Cristo Jesus, nós temos exemplos bíblicos e exemplos históricos e exemplos sempre atuais de pessoas que começaram bem, porque o começo foi uma obra de Deus. O começo não foi uma obra do homem, não foi uma busca do homem. O começo foi uma obra de Deus, foi uma busca de Deus. Então esse começo foi maravilhoso. Recebeu uma plenitude de Deus em sua vida, em seu coração. Mas depois elas não deram continuidade ao que Deus começou na vida delas. Depois elas não perseveraram naquilo que Deus colocou na vida delas. E foram se esvaziando. O esvaziamento do Espírito Santo nos leva a fazer o que Paulo falou para não fazer em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo veio para nos encher. Se nós não nos enchermos, nós vamos automaticamente nos esvaziar. E ao nos esvaziar, nós entristecemos o Espírito Santo. E quem entristece o Espírito Santo, não se enchendo do Espírito Santo, não buscando essa plenitude todos os dias, não desenvolvendo a sua salvação e, portanto, não se santificando, quem não se enche do Espírito Santo se esvazia, entristece o Espírito Santo e vai chegar no ponto que Paulo também escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Quando alguém apaga o Espírito, significa, esse apagar o Espírito significa esvaziar-se totalmente. Aí o Espírito Santo sai da vida dessa pessoa e não voltará nunca mais. Essa pessoa caiu em apostasia, ela caiu em pecado sem perdão. Não tem mais retorno, não tem mais volta. Enquanto o Espírito Santo está presente, mesmo estando triste, porque essa pessoa não se enche, ela está se esvaziando, ainda tem solução. Se ela cair em si e ela se encher do Espírito Santo, ela orar a Deus, fazer as coisas que nós vamos falar daqui a pouco aqui nesses textos, tem oportunidade dela se encher, de se restaurar. Mas se ela continuar se esvaziando, se ela continuar entristecendo o Espírito Santo, ela vai chegar no ponto de perder, apagar o Espírito Santo da sua vida, e aí não tem mais volta. Essa pessoa está perdida para sempre. Como diz em Hebreus, capítulo de número 6, é impossível renová-la outra vez para o arrependimento. Não existe mais solução para essa pessoa, porque ela pecou agora contra o Espírito Santo de Deus, e pecado contra o Espírito Santo de Deus é o pecado que não tem
perdão. O Espírito de Deus veio habitar em nós na conversão. E durante a santificação, é o nosso dever procurar a plenitude do Espírito Santo. Procurar se encher cada vez mais do Espírito Santo, como Paulo exortou aqui a igreja de Éfeso. Abra em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Ali do lado era para estar escrito em grego pleroma, que é plenitude ou estar cheio. E no Efésios 5, 18, Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Repita. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vinho, aqui nesse texto, é uma metáfora. Uma metáfora para o mundo e as coisas do mundo. O mundo e as coisas do mundo é como uma bebida alcoólica. É como o vinho, é como uma bebida alcoólica, tá? As pessoas vão experimentando do mundo, e cada vez que elas experimentam do mundo, elas querem mais do mundo. E quanto mais do mundo, menos de Deus. Quanto mais se enche do mundo, mais se esvazia de Deus. Quem se enche de mundo, se esvazia de Deus. O Espírito Santo veio nos encher, porque Ele nos quer vazios do mundo e cheios de Deus. Vazios do mundo e cheios da presença de Deus. O apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 2, de 15 a 17: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus, qual que é? 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é a nossa santificação. Santificação, Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos de santificação, senão não vai para o céu. E para santificação precisa da plenitude do Espírito Santo. Para santificação tem que ser cheio do Espírito Santo. Ninguém se santifica vazio do Espírito Santo. Ninguém se santifica se esvaziando do Espírito Santo. Nós nos santificamos nos enchendo do Espírito Santo. E a Bíblia diz como. Nesse próprio texto, Paulo fala como, porque não existe um ponto final aí no versículo 18. Na sua Bíblia tem um ponto final aí no versículo 18? Se tiver um ponto final, está errado. Tem um ponto final aí no versículo 18? Não, porque os outros versículos vão dizer como, tá? Como ficar cheio do Espírito Santo. Ó, enchei-vos do Espírito, aí vem o 19, ó, falando entre vós com salmos. O que é isso, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais? O que é isso aqui no versículo 19? Não é o que nós estávamos fazendo aqui até agora mesmo? Não é o que nós estamos fazendo aqui agora mesmo, na congregação? Então o versículo 19 está dizendo aqui que a plenitude do Espírito Santo é buscada aqui, ó, é alcançada na congregação. Enchei-vos do Espírito como? Falando entre vós, com salmos, tá? Com salmos, entoando e louvando de coração, não é da boca para fora, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Agora o versículo 20 traz um aspecto pessoal, que pode acontecer na congregação ou fora da congregação, na sua vida, onde você estiver. Olha só,
dando sempre graças a Deus, sempre graças por tudo a nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendendo a viver em ações de graças. É o que Paulo também fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Dando sempre por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças a Deus por tudo. O que significa dar graças a Deus? Dar graças a Deus, e preste atenção nessa palavra, por tudo. Dar graças a Deus pelo quê? Por tudo. Sabe o que é tudo? Em grego, é tudo. Dando graças a Deus por tudo. Sabe o que isso significa? Isso é dar graças a Deus por tudo. É o oposto de murmurar. É o oposto de reclamar. Não vem pensar que você vai dar graças a Deus por algumas coisas e por outras coisas você não vai dar graças a Deus. Ao invés de dar graças a Deus, você vai ficar murmurando, reclamando. Filipenses 2, Paulo diz também: não murmureis de coisa alguma. A murmuração, a reclamação, tá? A murmuração nos esvazia do Espírito Santo, enquanto as ações de graças nos enche do Espírito Santo. Quando nós damos graças a Deus por tudo, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo vem nos encher. Quando nós estamos murmurando, reclamando, olha, seja lá do que for, quando estamos reclamando, quando estamos murmurando, nós estamos pecando. Murmurar é pecar, reclamar é pecar. A nossa linguagem não é da reclamação, a nossa linguagem não é da murmuração, a nossa linguagem é do louvor, a nossa linguagem é das ações de graças. Filhos de Deus dão graças por tudo a Deus, porque eles entendem que Deus está fazendo através de tudo, todas as coisas, com que tudo isso coopere para o bem daqueles que o amam. Por isso quem é de Deus, dá graças a Deus por tudo, especialmente por aquelas coisas que você não gosta. Porque parece que é uma coisa muito lógica, de acordo com a mente humana, você dá graças a Deus por coisas boas. Mas por tudo aqui, envolve coisas boas e envolve coisas não boas. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, graças a Deus. Senhor, eu te dou graças. Senhor, eu te dou graças por tudo isso que eu estou passando agora. Eu te dou graças por essas tribulações que eu estou passando agora. Eu te dou graças por essas dificuldades que eu estou passando agora. Eu te dou graças por esses desafios que eu estou tendo que enfrentar agora, porque o Senhor vai usar tudo isso aí para o meu bem, porque eu amo o Senhor e eu não vou reclamar de nada, de ninguém, não vou murmurar. Eu te louvo porque tu és soberano e tu estás no controle de todas as coisas, até de cada fio de cabelo da minha cabeça. Você é crente ou não é? Essa é a linguagem de quem é crente, ações de graças. Não murmurar. Murmurar é pecado, e murmurar nos esvazia do Espírito Santo. E foi por murmurar que todo aquele povo que saiu do Egito, atravessou o mar vermelho a pé enxuto, viu as maravilhas de Deus, comeu pão que caiu do céu, todos os dias era protegido durante o dia pela coluna de nuvem que os guardava do sol, e essa coluna de nuvem à noite virava uma coluna de fogo que os aquecia, que os iluminava. Suas vestes não se embotaram, suas sandálias não se estragaram, nem os seus dentes
dentes tiveram uma só cárie enquanto estavam no deserto, e eles murmuraram, eles reclamaram contra Deus, reclamaram contra o pastor deles, que Deus tinha colocado lá, que era Moisés, reclamaram contra a lei, reclamaram contra a palavra, reclamaram do maná que caía do céu para os alimentar, sentiram saudades das cebolas e dos alhos do Egito, voltaram ao Egito nos seus corações e começaram a reclamar. Lá no Egito nós sentávamos junto das panelas de carne, vocês se lembram? Dá até para sentir o cheirinho das cebolas e dos alhos. Agora a gente tem que comer essa coisa aí que fica caindo do céu. Murmuraram contra Deus. Por isso, morreram todos no deserto, sem entrar na terra prometida. Deus não gosta de murmuração não, viu, irmãos? Deus não gosta de reclamação não, viu? Cuidado aqui no Brasil, por causa de crise, por causa de política, por causa de corrupção, de corruptos, o que você fica vendo aí em jornal. Antes de você ver qualquer jornal, só vou dar uma dica para você, tá? Antes de você ver, você não está proibido de ver jornal, não. Antes de você ver qualquer jornal, seja qualquer estação de televisão, em qualquer canal, principalmente Globo, antes de você ver qualquer jornal, você precisa se preparar, tá? Antes de ver qualquer jornal, primeiro ore 3 horas. E nessas 3 horas, leia uns 20 capítulos da Bíblia. E escreva e medite na palavra do Senhor e se prostre diante de Deus e se encha com o Espírito Santo. Faça isso durante 3 horas, depois você pode ver o jornal. Porque se você não fizer isso antes de ver o jornal, o diabo está por trás de todos esses jornais. O diabo está por trás de toda essa mídia. A mídia é diabólica. O propósito de Satanás com a mídia é te contaminar de raiva, de ódio, de indignação, de revolta, para você se unir aos revoltosos. Como dizem no livro de Provérbios, não vos associeis com os revoltosos. É para você ficar revoltado, e aí você cai na mesma linguagem de murmuração dos ímpios. Ai, que esse presidente, deputado, blá blá blá. Daqui a pouco você está aí numa roda de gente odienta, cheia de raiva e falando contra o governo, até babando pela boca, de tanta raiva. Aí coloca isso em Facebook, coloca isso em WhatsApp, a sua página lá, o seu que é cheio de coisa contra a política. Você parece que é um militante político e não um crente. Pensa que Deus se agrada disso? Dessa linguagem murmurenta, dessa linguagem de reclamação? Isso nos esvazia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, dando graças por tudo. Dando graças por tudo. Dando graças por tudo. Dando graças por tudo, irmãos. Irmãos, dando graças por tudo. Dando graças por tudo. Está incomodado aí? Dando graças por tudo. Dando graças por tudo. Não reclamando de nada, não murmurando de nada, dando graças por tudo. A nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que você se enche com o Espírito Santo. É assim que se enche com o Espírito Santo. Se fizer o contrário disso, você se esvazia do Espírito Santo. É por isso que eu estou vendo um monte de crente por aí, tudo vazio do Espírito Santo de Deus, tudo entristecendo o Espírito Santo de Deus. A linguagem deles é a mesma dos ímpios, e de muitos deles o Espírito Santo já saiu, já foi apagado, eles já estão condenados para sempre. Murmurar é pecado. Viver em ações de graças.
Porque nós não dependemos de nenhum político, nós dependemos do nosso Deus. O Senhor é que é o nosso pastor, o Senhor é que é o nosso provedor, o Senhor é o que cuida de nós. E quando você reclama, você está dizendo que não é o Senhor que cuida de você. Quem cuida de você é o presidente, quem cuida de você são os deputados, é a sociedade que está sustentando você, ou é Deus? Então você está reclamando de quê? Deus está fazendo faltar coisas para você? Agora você tem que meditar na palavra de Deus todos os dias para ter sabedoria para como viver nesse mundo. Quando Deus fala para você não fazer acordo com ímpios, para você não se envolver com as coisas do mundo, Deus sabe o que está falando para você. Porque pensa que esses ímpios te amam e esse mundo te ama, eles te odeiam e querem acabar com você. É por isso que temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para não ser destruídos pelo mundo e ser mantidos pela graça e pela glória de Deus, da sua palavra, na nossa vida. Foi bem claro isso? Buscar essa plenitude agora é a nossa responsabilidade, né? Eu coloquei aqui 3 elementos. Dois deles já começamos a falar aqui, né? Mateus 6:6. Jesus fala para nós aqui dá para nós aqui um toque acerca do que eu chamo ali de, oração pessoal. A nossa vida pessoal de oração, eu gosto muito de definir na nossa vida pessoal de oração com esta exortação de Jesus aqui, ó. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Repitam. Glória a Deus. A oração pessoal, ou seja, a vida de oração, a prática da oração, que envolve, por exemplo, o que acabamos de falar aqui, as ações de graças. Dar graças a Deus é uma modalidade de oração. O apóstolo Paulo coloca também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, um versículo único lá, né? Orai sem cessar. Em grego diz constantemente orando, orando constantemente. Adialeiptos proselreste, constantemente orando. Orai constantemente. A oração é uma das características espirituais que nós recebemos com o batismo com o Espírito Santo, desde a conversão. Antes da conversão, nós não orávamos porque nós estávamos bloqueados espiritualmente. Está escrito em João 9, Deus não ouve pecadores, não adianta pecador orar que Deus não ouve pecadores. O pecador não tem acesso a Deus, ele não tem o Espírito de Deus, ele está espiritualmente morto. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós começamos uma vida de oração. Nós começamos então a invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque isso é a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos conduzindo à oração. Nós vivemos em oração. Mas essa vida de oração, esse viver em oração, tem que ser pontuado cada dia por um momento diário. Não vou dizer para você de quanto tempo é esse momento, porque quanto mais você tem experiência com Deus, maior pode ser esse momento. Quanto menos você tem experiência com Deus, menor pode ser esse momento.
Mas você tem que ter um momento diário. O que é diário, irmãos? Todos os dias. Cada dia da sua vida, Deus está esperando ter um tete a tete com você. Um momento pessoal de oração com você. Você esteve hoje a sós com Deus em algum lugar? Esteve hoje a sós com Deus em algum lugar? Deus colocou aqui um lugar, o seu quarto, por exemplo, né? O seu quarto, por exemplo, é isso que eu vivo. Esse aqui é no meu quarto. No meu quarto é o meu lugar também de oração. Tem gente que escolhe outros lugares. Tem gente que às vezes até construiu na casa aí um escritóriozinho de oração. Glória a Deus. Tem gente que gosta de subir montanha. Tudo que eu ganhei em montanha foi gripe. Então eu prefiro entrar no quarto que em oração. Em montanha eu nunca ganhei nada. Tem gente que gosta de achar lugares onde ele pode estar orando com Deus. Não importa qual seja o lugar, mas você tem que ter o seu momento pessoal de oração, aonde o celular está desligado, você não vai ser interrompido por nada e por ninguém, porque você está dedicando exclusivamente esse tempo para falar com Deus, para fazer aquilo que Ana, mãe de Samuel, fez. Você lê lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, para você derramar a sua alma diante de Deus. Para você fazer o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, de 5 em diante, quando ele falou: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. A mesma coisa, resumidamente, disse o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, que nós devemos viver sempre lançando sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Para que serve a oração pessoal, amados? Para nós lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades. Todos nós ficamos ansiosos. A ansiedade é um sinal positivo, dizendo para nós que é hora de orar. A ansiedade está dizendo para nós que não é hora de agir. A ansiedade está dizendo para nós que é hora de orar. Ficou ansioso? É um botão vermelho dando alerta. Orar, orar, hora de orar. Ficou ansioso? Larga tudo o que está fazendo e vai e se prostra diante do Senhor e lança sobre Ele a sua ansiedade, e você vai receber a paz do Senhor. Recebeu a paz? Levanta e vai agir. Agora você vai agir com sabedoria, porque você vai agir na paz do Senhor, na presença do Senhor, com a sabedoria do Senhor. Se você agir na ansiedade, você vai errar, e a situação que você já estava vai ser piorada na sua vida. Por que nós ficamos ansiosos? Porque as nossas circunstâncias, o nosso dia a dia, os problemas que temos que resolver, as coisas que acontecem, trabalham para nos esvaziar do Espírito Santo. E a oração pessoal trabalha para nos encher do Espírito Santo. Vazios do Espírito Santo não vamos fazer nada que preste, mas cheios do Espírito Santo vamos fazer a vontade de Deus, e vai ser uma bênção. Entendeu a necessidade da oração pessoal, irmãos? Se você tiver uma experiência de Deus aí muito fracassada, tá? Você não vai conseguir passar de 10 minutos nessa oração pessoal. Quanto mais você tem experiência com Deus, mais você mesmo vai requerer um tempo maior para estar orando diante de Deus. Digamos que na prática, digamos isso, tá? Digamos que na prática, o ideal seria, no mínimo, 1 hora. Por que no mínimo 1 hora? Porque Jesus disse para Pedro, Tiago, João,
para vigiar com ele lá no Getsêmani, e os 3 dormiram. E Jesus chegou e acordou Pedro. Pedro, que é isso? Você falou que não ia me negar nem nada, que ia morrer comigo, agora não conseguiu nem vigiar comigo por 1 hora? Nem por 1 hora? Que dormiu, caiu no sono? Eu não sei como é que está a sua vida pessoal com Deus. Eu também nem preciso saber, porque eu saber não adianta nada. O importante é que Deus sabe. Deus sabe e Deus espera encontrar-se particularmente com você todos os dias. Em algum momento. Não existe essa religiosidade que as pessoas ficam inventando, não. Olha, vamos orar na madrugada. Porque de madrugada tem menos gente orando. Então, tá mais... Isso é mentira, viu, gente? O melhor momento para você orar é o momento que você tem mais disposição para isso. Não importa qual seja a hora. Porque Deus quer você bem disposto e fazendo um momento de oração de qualidade. Falando com Deus com sinceridade, meditando profundamente na palavra, porque é aqui que Deus vai falar com você, e sair dessa oração aí cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. A oração pessoal, você precisa dela. Segunda coisa ali está no segundo elemento que eu coloquei ali, depois de Mateus 6, é o Salmo 1:2. Salmo 1:2, que eu repito aqui muitas vezes. Eu vou continuar repetindo, viu? Se alguém estiver enjoado, fica sabendo que eu vou continuar repetindo muitas vezes. Viu? O Salmo de número 1, né, que fala desse homem aí que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí vem o versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Repita. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor aqui para nós é toda a palavra. O prazer dos verdadeiros filhos de Deus, o prazer deles está aqui, ó, na palavra do Senhor. E movido por esse prazer, medita de dia e de noite. Aleluia. Ele medita na palavra. A oração pessoal e a meditação na palavra são 2 coisas que não podem faltar diariamente. Tá? Dentro desse mesmo momento de oração que eu acabei de falar, a principal coisa que você vai fazer é meditar na palavra. Porque o que você tem para falar com Deus, antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já conhece toda. Você precisa falar, precisa verbalizar. Nós é que precisamos orar. Deus não precisa da nossa oração, não. Ele já nos conhece porque Ele nos sonda. Agora, nós precisamos verbalizar nossas ansiedades, falar delas diante de Deus. Mas o mais importante que fazemos nesse momento de oração é a meditação pessoal na palavra de Deus, todos os dias. Ter um programa, tá? Você tem que estabelecer um programa de meditação em toda a Escritura, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem que estabelecer uma agenda de oração, tá? E eu faço isso há mais de 30 anos. Todos os dias eu tenho a minha agenda de oração, a minha agenda de meditação na palavra de Deus. Hoje eu li todo o Evangelho segundo Lucas, agora de tarde, tá? Depois do almoço, depois que eu dormi um pouco, acordei e usei a tarde para meditar no Evangelho segundo Lucas. Além disso, orei 5 salmos, e além disso, li também o livro do profeta Oséias, e fiquei meditando, estou meditando nesses dias, estou meditando
em cada versículo da Epístola de Paulo aos Romanos. Essa foi a minha meditação hoje na palavra de Deus. Eu estou aqui alimentadíssimo da palavra. Tá? Vocês nunca me veem aqui sem estar alimentado da palavra. Eu estou aqui sempre alimentadíssimo da palavra de Deus, todos os dias, mesmo quando eu não tenho que vir aqui. Todos os dias. Mesmo em férias, mesmo que eu esteja passeando, viajando, todos os dias eu me alimento na palavra de Deus. Nutrição espiritual, tá? O alimento na palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus nos enche com o Espírito Santo. A falta de meditação na palavra de Deus esvazia os crentes do Espírito Santo. A meditação na palavra de Deus enche os crentes do Espírito Santo. É por isso que essa plenitude do Espírito Santo está aí nessa comparação que faz com a árvore no versículo 3 aí, ó. Por isso, por essa razão aí, por meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é que esse homem é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia? Porque a meditação na palavra enche no Espírito Santo. E o que estamos fazendo aqui agora, nesse momento, no qual nós dedicamos aqui pelo menos 2 horas, de 7h30 a 9h30. Dedicamos 2 horas aqui, em cada congregação nossa, né? A congregação, nós unimos essas 2 coisas. Unimos a oração e a meditação da palavra, só que não pessoalmente, sozinhos, individualmente, mas na comunidade. A congregação. A importância da congregação. Não basta fazer só em casa, tá? As nossas práticas espirituais. É preciso fazê-las na congregação. Por isso eu coloquei 2 textos ali, começando de Hebreus 10, 25. 2 textos acerca da congregação. Hebreus 10, 25, o autor da epístola aos Hebreus foi usado por Deus para exortar: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Repitam. Primeira coisa, não deixemos de congregar-nos. Repita. Não deixemos de congregar. Tem muitos crentes deixando de congregar. E sabe de uma coisa? Tem uns que até aparentemente têm razão. Tem crentes que vêm falar comigo: pastor, eu vou congregar e eu saio da igreja mais vazio do que eu entrei. Porque não tem palavra, porque só tem aquela cantoria, só tem aquelas apresentações. Eu vejo cada um querendo aparecer, fazer sua própria vontade. Infelizmente assim estão as igrejas. As igrejas tiraram a palavra de Deus. Tirar a palavra de Deus é tirar Jesus e é tirar o Espírito Santo de Deus. Enche o que deveria ser uma congregação de alimentação, de nutrição na palavra, de orarem juntos, se torna uma congregação emocional ou mística, ou de vaidade ou de orgulho espiritual, só isso. De vaidade espiritual. São congregações que, olha, não para dizer que essas pessoas estão aí reunidas em nome de Jesus. Porque quando Jesus diz em Mateus 18, 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Estar reunidos em nome de Jesus é estar reunidos para serem nutridos com a palavra de Jesus, para orarem a Jesus, para derramarem-se diante do Senhor, para serem fortalecidos na sua palavra.
As igrejas estão virando clubes, tá? Clubes onde cada um vai lá dar o seu showzinho à parte. E ninguém mais é alimentado na palavra de Deus. Aqui nós não temos uma congregação assim não. Aqui nós temos uma congregação na palavra. Por isso quem é daqui e não está congregando está pecando. Porque aqui não tem, nenhum de vocês tem essa desculpa. Porque aqui tem palavra de Deus com abundância, e tem oração com abundância, tem Espírito de Deus com abundância. Jesus está aqui na sua plenitude para dar vida e vida com abundância, porque Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. Então não deixemos de congregar-nos. Como é costume aí, esse alguns aí não significa pouca gente não, significa muita gente por aí deixando de congregar, tá? E diz assim, o texto do versículo 25 diz que quanto mais próximos estivermos da vinda de Jesus, do grande dia da vinda de Jesus, tanto mais urgente é para nós congregarmos. Aleluia. Tanto mais urgente é para nós congregarmos. Eu congrego todo dia. Eu não congrego com vocês todo dia, que vocês não vão aceitar congregar todo dia. Então eu congrego com vocês aqui 4 dias na semana, e os outros dias que eu não estou congregando com vocês, eu congrego lá no seminário, onde eu dou aula, na sala de aula. Eu não dou aula, eu faço uma congregação na sala de aula. Eu congrego todo dia. O dia que vocês quiserem congregar todo dia comigo, eu deixo o seminário, fico congregando aqui, vocês me avisam, tá? Eu quero 200 assinaturas se comprometendo. Amém? Até lá, não deixemos de congregar. Ok? E o versículo 13 do capítulo 3 vai tocar no mesmo assunto. 3:13. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Repitam. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Isso aqui está dizendo da prática congregacional. E aqui está dizendo cada dia. Cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. Esse hoje está com letra maiúscula? Esse hoje aí não é um dia. Esse hoje aí é todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É tempo de nos exortarmos mutuamente, é tempo de nos encontrarmos para congregar, para meditar na palavra. A igreja primitiva, quando nasceu, lá em Atos 2, quando ficaram todos cheios do Espírito Santo, no próprio Atos 2, vamos ver que aquela igreja começou a se reunir todos os dias. Cambada de gente vagabunda, né, gente? Não é verdade? Para quê, né, irmãs? Para que reunir todo dia, né? Já é uma chatice 4 dias, não é verdade? Por isso que você falta na maioria deles. Por que eles se reuniam? Porque não tinham mais o que fazer? Não eram trabalhadores? Não tinham família para criar? Não tinham mais o que fazer, irmãos? É por isso que se reuniam todo dia? É porque eles estavam cheios do Espírito Santo e entendiam que tinham que continuar cheios do Espírito Santo. E a congregação é um elemento muito forte na plena busca pela plenitude do Espírito Santo de Deus. O diabo não quer que você venha, não. Quando você não vem, o diabo ganhou na sua vida. Quando você não vem, o diabo bate palmas. Quando você não vem, o diabo se alegra, porque você estará perdendo uma palavra como essa que você está recebendo aqui hoje. E ele se aproveita para te enfraquecer. Aí depois você já começa a murmurar.
as coisas, não se lembra de dar graças, começa a dar errado o relacionamento, começa a ter briga conjugal, começa a ter problemas na família, vai explodindo problemas no trabalho, e você não vai conseguindo levar esse fardo, você está pesado porque está cedendo ao esvaziamento do Espírito Santo, ao invés de buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Quem não busca a plenitude vai ser esvaziado, e quem se esvazia vai perder o Espírito Santo e vai perder a salvação. Salvação se perde. Todos os que se esvaziam perdem, mas os que se enchem do Espírito são os que nunca vão perder a salvação, porque eles sabem que não existe nada e mais ninguém tão importante quanto essa busca de Deus que eles têm que terem e fazerem para estarem sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amanhã é nossa ceia, e na ceia eu vou encerrar essa palavra com o terceiro slide do que significa ser cheios do Espírito Santo. Vimos 2 slides aqui. O primeiro significado é o batismo com o Espírito Santo, a conversão. O segundo significado é a santificação, onde nós temos que buscar essa plenitude. Quando? Uma vez por semana? Todos os dias. E vocês já viram como fazer para buscar todos os dias, amém? Se vocês praticarem isso, serão pessoas edificando sua casa sobre a rocha. Se não praticarem, serão pessoas edificando sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Não foi assim que Jesus ensinou? Então, benditos sereis se o praticardes. Então eu encerro dizendo como Paulo disse, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Fique de pé aí e peça a plenitude do Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui orando, estamos aqui clamando, estamos aqui, depois de meditar em toda a Tua palavra, estamos vendo essa necessidade. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti, Senhor, estaríamos perdidos, sem Ti não teríamos amor. Precisamos do Teu poder, da Tua plenitude, da Tua santidade. Enche-nos, ó Espírito de Deus, inunda nossos corações, manifesta sobre nós agora, Espírito Santo, a Tua graça, a Tua plenitude, a Tua unção, o Teu poder, o Teu amor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Coloca em nossos corações agora, ó Deus, essa urgência por buscar a cada dia mais a plenitude, o enchimento, a sermos cheios com o Teu Espírito, com o Teu poder, com a Tua presença. Enche-nos, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Diga bem forte: Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Enche-me com a Tua presença, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, com a Tua santidade. Conduza-me a toda a verdade, para que eu conheça toda a palavra, para que eu seja nutrido, alimentado e purificado cada dia pela Tua presença na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia.